Bom dia, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria aqui quem vos cumprimenta é a missionária Marta, com a paz do Senhor Jesus, que nesta segunda-feira você venha realmente ter uma segunda-feira abençoada, um começo de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração, que se encontra em Romanos 8, 5 ao 11. Vamos estar lendo sobre como você tem uma vida com o Espírito Santo, uma vida alicerçada em Deus, né? E vou mostrar dentro da palavra como é estar realmente com Cristo, né? Você tem uma vida não natural, mas uma vida, ela é uma vida de santidade, de santificação diante a presença de Deus, uma mente de Cristo, já não uma mente natural, mas uma mente transformada por Cristo, em nome de Jesus, amém? Então vamos entrar na palavra? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu acredito que todos que estiverem vendo este vídeo, gostaria de pedir para vocês tá meditando na palavra, tá buscando mais, descendo na oração, porque Deus tem muito a falar ao seu coração, em nome de Jesus, amém? A palavra diz assim: glória a Deus, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essas mesmas naturezas, mas que vive de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão uma vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigo de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. De fato, não pode obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você, porém, não vive como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus que quer, e se é que o Espírito de Deus vive realmente em você, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas Cristo vive em você. Então, o corpo de vocês vão morrer por causa do pecado. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo que vive em você. Amém? Então, o que Deus nessa manhã está dizendo? Que a gente que tem a vida, a gente decide servir a Deus de verdade, a gente já não tem mais vontade de viver uma vida natural, mas sim uma vida cada dia mais buscando a santidade, buscando a presença do Pai. Então, o que é buscar a presença do Pai? Buscar a presença do Pai, buscar a presença de Deus, é você ter uma vida realmente de santidade. Você já não vive a sua vida natural mais, mas você sempre vai viver para agradar a Deus. E como agradar a Deus, missionário? Agradar a Deus é você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, ter reverência cada dia mais à palavra de Deus, né? Buscar dentro da Bíblia as respostas para a sua vida. Quando você tiver dúvida, abre a Bíblia, comece a falar com o Pai, porque Ele vai te dar a resposta. Então você começa a ter uma mente não mais humana, né? Uma mente que você acha, que você pensa do jeito que você pensava, você já não vai pensar daquela forma lá mais. Você vai se tornar uma pessoa mais paciente,
uma pessoa com paz no seu coração. Pode vir turbulência, pode vir dificuldade, mas você sabe que você tem uma vida com Cristo e você sabe que Ele vai te dar uma saída. Então você já não fica mais na turbulência, né? Você muda totalmente o seu pensamento. Você não vive aquele momento de desespero mais. Você sabe que Deus vai te dar um escape no meio da tempestade, no meio da turbulência. Algo vai acontecer. Então Deus nessa manhã está dizendo que a gente tem que ter o quê? A nossa mente tem que ser ligada, conectada com o céu. Porque vai mudar totalmente. Então a gente não vai ser mais aquela velha mulher, aquele velho homem, mas sim um homem e uma mulher lavada, remida no sangue do Cordeiro. Totalmente diferente. Você não vai ter as práticas que você tinha antes, porque você vai saber o que é servir a Deus, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, né? Deus, o próprio Espírito Santo vai te convencer. Ninguém precisa falar para você o que você precisa deixar, o que você não precisa deixar. Ninguém precisa apontar o dedo para você, para falar assim, você tem que mudar nisso, você tem que fazer isso. Não. O próprio Espírito Santo traz o constrangimento a você, daquilo que ele não está agradando que você faça. Então essa é a mente que a gente tem que ter em Cristo. Essa é a nova vida. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, a gente muda tudo na nossa vida. Até o nosso falar, o nosso sentar, o nosso se vestir, tudo muda. Porque quando a gente não faz aquilo que Deus se agrada, a gente começa a se sentir constrangido. A gente vai estar no lugar e a gente começa a se sentir constrangido. Mas não é porque aquele local... Por que a gente não enxergava aquele local daquela forma? Porque num tempo que a gente estava na nossa natureza humana, a gente não via as coisas. A gente via do outro jeito, a gente via com os olhos humanos nossos. Mas quando os nossos olhos espirituais abrem, a gente começa a ver aonde está as coisas que nos atrapalham na nossa vida. Então essa é a diferença. Então muita gente fala assim, eu não quero ser evangélico, eu não quero, né, ser cristão, porque eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não é nem questão de você não pode, ou você não, né, você acha que se tornar cristão é um fardo. Não é, porque você vai ter uma nova vida na sua vida que você vai falar assim, meu Deus, por que eu não busquei a Deus antes? Porque você vai ter felicidade que você nunca teve essa felicidade, talvez. Você teve uma felicidade falsa. Uma felicidade assim, hoje eu tô feliz, amanhã já não tô mais, né? Por quê? Porque quando você é humano, você pensa humanamente, as coisas se tornam superficial. Você pensa que você tá feliz, mas você não tá feliz. Aí quando você tem um encontro com Jesus totalmente, verdadeiramente, quando você desce na oração e fala, Senhor, me aceite. Eu quero buscar o Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero ter esse relacionamento com o Senhor. As coisas começam a se encaixar na sua vida. Às vezes, sua felicidade é você ter uma pessoa do teu lado. Você não consegue viver sozinho. Porque você não tem a plenitude, né, sua, de você mesmo. Você precisa ter alguém do seu lado para você se sentir amado. E não é assim. Você tem que se amar. E quando você tem uma vida alicerçada em Cristo, independentemente se você está sozinho ou se você está com alguém, você está completo. Você não tem falta. Por quê? Porque você já tem uma vida alicerçada em Deus. Você está num trabalho, quando você tem a mente humana, aquele trabalho às vezes se torna um fardo, porque você fica cansado, porque é aquela coisa toda que acontece dentro do trabalho.
A gente sabe que muitas vezes a gente está trabalhando, acontece tanta coisa no nosso trabalho, mas quando você tem uma vida licenciada com Deus, as dificuldades dentro do seu trabalho, você consegue superar ela. E você consegue ajudar até as pessoas que trabalham ao seu redor. Você consegue dar a mão para essas pessoas. Às vezes até as pessoas que te perseguem, você consegue ajudar elas. Você consegue fazer uma oração por elas. Você consegue pedir para que Deus alcance ela. Porque você já não tem a natureza humana. Dentro da sua família é a mesma coisa. Em tudo que você for fazer, quando você tem uma vida realmente alicerçada em Deus, em Jesus, você tem o Espírito Santo, né, na sua vida, a sua vida é totalmente diferente. Então, a felicidade humana ela é passageira, mas a felicidade com Deus, a paz é constante. Você tem tribulação? Você tem. Muita gente fala assim, mas se eu for para Cristo eu vou ter uma vida perfeita. Não, você vai ter dificuldade. Dizer para mim que eu aceitar viver uma vida cristã, eu vou ter uma vida de mar de rosa, estou mentindo. Porque a gente não tem uma vida de mar de rosa porque a gente é cristão, mas a gente tem uma vida de paz. Por mais que as dificuldades aconteçam, a gente consegue ter o quê? Paz no nosso coração. Porque a nossa vida não é olhar mais para as coisas do mundo, mas a gente olha para o altar. E o altar é Cristo. O altar é Ele estar ali esperando de braços abertos no altar para nos ajudar, para nos levantar, para nos abraçar, para trazer paz ao nosso coração. Por isso que é importante estar na igreja. Tem gente que fala assim, não, eu busco Deus na minha casa. Mas você não está em comunhão com os irmãos, você não está diante do altar. O altar é o momento que você dobra o seu joelho diante do altar e você começa a se derramar ali. Seja de alegria, seja por algo que aconteceu de bom na sua vida, ou seja um momento de tristeza. Mas ali é o local onde você vai se conectar com o céu. Mas na minha casa, na sua casa você até ora. Só que muitas vezes você não consegue se conectar totalmente, porque o telefone toca, o vizinho bate no portão. Acontece um monte de coisa quando você está dentro da sua casa orando. Por mais que você tente fazer assim, não, eu vou tirar esse momento de oração. Muitas vezes você não consegue. Mas na igreja você se desliga. Você busca a plenitude de Deus naquele momento. Então isso é estar com a vida que em Cristo. Uma vida de verdade na presença do Pai. Então hoje eu quero deixar essa palavra para vocês, para que vocês venham buscar, medite nessa palavra. Talvez eu estou falando com pessoas que talvez estavam fraca na fé, às vezes não estava mais buscando o revestimento na oração, o revestimento do Espírito Santo. E nessa manhã Deus está falando, ponha-se a mente em Cristo, né? Se revista novamente de oração, de jejum, para que você não tenha uma vida natural, mas sim uma vida espiritual, uma vida diante de Cristo, em nome de Jesus. Então eu estou hoje falando com pessoas que provavelmente levantou hoje falando assim, Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero uma palavra. E você talvez está deparando com esse vídeo na sua frente, porque Deus hoje está falando com você. Volte a buscar a minha presença, porque eu quero encher você de uma nova unção. Eu quero encher você da palavra. Eu quero fazer você novamente ser uma mulher, um homem de oração. Em nome de Jesus, eu quero transformar a sua mente. Eu quero te curar de feridas humanas, feridas que venha te trazer tristeza ao teu coração. E Deus, então, você está o quê? Fraco na sua oração. Então, Deus está nessa manhã usando essa palavra para trazer essa palavra ao teu coração, para que você se fortaleça na presença
de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu apresento, meu Pai, todos que estão, meu Deus, ouvindo e assistindo, meu Pai, esse momento, esse vídeo, meu Pai, aonde o Senhor trouxe essa palavra que nós precisamos ter uma mente, a mente do Senhor, não a mente natural, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, essa segunda-feira, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Meu Deus, abençoa também, meu Pai, todas as pessoas que estão inscritas no canal. Meu Deus, eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa visitar a vida delas, seja em qual for a área que elas precisam, Senhor Jesus. Toca, Espírito Santo, em todas essas pessoas que estão, meu Pai, diante desse vídeo. Abençoa, Senhor Jesus, a saúde deles, abençoa a vida espiritual deles, abençoa, Senhor Jesus, a semana deles, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles, meu Pai, que vão levar esse vídeo a outras pessoas, vão compartilhar esses vídeos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, estender as tuas mãos e repreender toda ação maligna, meu Pai, que tenta impedir, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas de crescer, meu Pai, tanto espiritualmente, materialmente, espiritualmente. Fortaleça, meu Pai, aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor possa visitar a vida deles agora, curar, libertar, Pai, aqueles que estão com feridas na alma, que o Senhor possa, meu Pai, fazer algo novo na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, que todos estão, meu Deus, debaixo da tua mão, meu Deus. Estão, meu Deus, sendo abençoados, sendo curados em nome de Jesus. Eu declaro todos eles abençoados nessa manhã de segunda-feira em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima restante de manhã e uma ótima tarde em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Quero pedir para vocês que vocês possam compartilhar esse vídeo, né? Que esse vídeo venha evangelizar outras pessoas também que precisem desta palavra nesta manhã. Amém? Eu quero deixar aqui o endereço da igreja onde eu congrego, né? O nome da igreja é Missão Apostólica da Luz. O endereço é Rua Serafim Dias Machado, número 54, Vila Maria. Fica aqui em São José dos Campos, amém? No Vale do Paraíba. E eu quero que vocês, né, que possam estar, às vezes, comparecendo num dos nossos cultos, que é realizado na sexta-feira, às 9 horas da manhã, o primeiro culto, o segundo culto, às 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã. Amém? Sexta-feira é culto de libertação e domingo é culto de adoração, a busca do Espírito Santo e ao culto da família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e a qualquer momento eu posso estar aí voltando, né, com uma nova palavra, com uma oração para todos vocês. Amém?